Então, quero chamar aqui o nosso irmão Luciano. Nosso irmão Luciano é um companheiro nosso, irmão, ali do estado da Bahia, que veio para cá no lugar do nosso irmão Lázaro, não é? Sim. Então, nós queremos louvar a Deus. Ele parece com Lázaro, não parece? Né? Jeitinho dele, né? Mas o coração é o mesmo, o sangue é o mesmo, a bênção é o mesmo. E o Espírito que usa o Lázaro aqui nessa casa, usou nessa casa tantas vezes, é o mesmo que vai usar o nosso querido pastor Luciano nesta manhã. Que Deus lhe abençoe, seja feliz e que Deus possa lhe usar nesta manhã. Amém. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Somos irmãos, parte de pai e por sangue, né, de Jesus Cristo. Todos nós. A paz, irmãos. Eu tenho uma palavra aqui que eu pedi a Deus para me dar, para poder trazer nessa manhã. E está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, que diz exatamente assim. Vamos ver aqui. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Diz, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? É uma palavra que quando nós ouvimos assim, lemos rapidamente, nós não entendemos a revelação dela. Porque ela parece uma coisa, mas na verdade ela é outra coisa. E eu vou explicar ela no finalzinho dessa orientação. Então lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus falou assim, eu tenho vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Então, Jesus tem dito estas coisas. Que coisas? Essas coisas que estão registradas aqui na Sagrada Escritura, Jesus tem nos dito para que nós tenhamos paz nele. Ele, como todo pai, eu sou pai, vocês são pais e mães também, vocês não querem seus filhos preocupados, temerosos com o porvir, com o futuro, com nada, né? Porque desde pequeno nós cuidamos dos nossos filhos, Jesus assim também conosco. Ele não quer que nós tenhamos medo, né? Não quer que nós tenhamos angústias. Então ele disse em João 16, 33, eu tenho vos dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Nós devemos ter paz em Jesus, né? Essas promessas que ele tem nos dado, por exemplo, quando ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele quer que você tenha paz nele. Não fique preocupado com a salvação da sua família, porque ele diz, será salvo, ele não diz, talvez será, alguns serão e outros não. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados, né, temerosos, ansiosos com a conversão dos nossos filhos, ou quem sabe com a salvação do marido, da esposa, ou de alguém, ou com a cura de uma doença, mas ele disse, não, eu tenho dito essas palavras para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, problemas, né? Mas eu já venci o mundo, e a minha vitória é na conta de vocês que eu coloquei. Amém? Então, eu tenho falado essas coisas, que coisas? Que em todas as coisas, Romanos 8, 37, nós somos vencedores e o que mais? Mais do que vencedores. Então, ele tem dito essas coisas para quê? Para que a gente tenha paz, a gente tenha tranquilidade. Porque às vezes você está enfrentando um problema de doença, ou então um problema com o filho, e você fica preocupado em meio a uma tribulação, em meio a uma guerra, quando ele diz que não, que em todas as coisas, inclusive nesta, você é mais do que vencedor. A vitória dele foi atribuída a você. Basta tão somente crer, porque a Bíblia diz que tudo será possível para aquele que crê. E se você crê, diz Jesus, verá a glória de Deus. Amém? O próprio apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, aí nós vamos ler lá, Atos capítulo 14, versículo 22, se não me falha a memória, vamos ler, Atos 14, 22, eu até marquei aqui, até o apóstolo Paulo, diz aqui, no versículo 22, eles animavam os cristãos, Paulo e Barnabé, nas suas viagens missionárias, não é? Eles animavam os cristãos e eles davam coragem para que eles ficassem firmes na fé. Aí diz, e também ensinavam que era preciso passar por muitas tribulações para poder entrar no reino de Deus, amém? Então ele orientava os cristãos a ficarem firmes na fé,
Porque são problemas que vêm na nossa vida, na nossa frente, que muitas vezes quer nos fazer descair o semblante, quer nos fazer desistir ou até mesmo achar que não tem jeito. Mas sempre terá jeito, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele é maior do que tudo e do que todos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe que nessa direção do apóstolo Paulo, ele nos leva, o Espírito Santo, na verdade, o levou a um entendimento muito profundo, que é o que eu quero passar agora para vocês, né? Quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito Santo levou Paulo a uma profundeza muito grande para nos dar essa revelação, porque Paulo, quando diz isso, ele não constatou ali uma ausência de inimigos, não. Porque se você lê de grosso modo essa palavra, parece que não tem inimigo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a impressão que nos dá, se você não for atrás da revelação, é que se você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, não vai ter inimigo nenhum que vai querer estar contra você. E que não é verdade. A Bíblia diz que a nossa luta, né, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados. Então há uma guerra a ser travada, há problemas, há inimigos aí. Então quando Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Paulo constatou ali, né, em uma direção bem profunda do Espírito Santo, que não é uma ausência de inimigos contra nós, né, ou contra a nossa família, não é isso. É que eles não poderão nos vencer. Essa é a revelação dessa palavra. Não é que uma ausência de inimigo. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma ausência de inimigo. É que Paulo constatou que nenhum inimigo terá capacidade de vencer o povo escolhido de Deus. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. O Moisés, quando saiu ali com o povo, né, do Egito, o faraó se arrependeu e veio para destruir aquele povo, e chegou um momento ali no deserto, em direção a Canaã, que o Moisés se deparou com outeiros de um lado, são pequenos montes, com montanhas de outro lado, e atrás faraó, com seus carros de guerra, com seus soldados, com seus cavaleiros, com muita ira, né, para matá-los e para destruí-los. E aí Moisés orou a Deus, e o Senhor Deus abriu o mar vermelho, eles atravessaram, e vinha faraó todo poderoso, né, todo poderoso, temível, para destruir aquele povo de Deus. E aí o que aconteceu? Nós já sabemos a história. O mar se fechou, e o povo foi destruído, faraó foi destruído, os egípcios foram destruídos. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Você lembra do Davi contra o Golias? O Golias, um gigante de 3 metros de altura, poderoso, cheio de armadura, de colete, de escudo, né? Desafiando Saul e todo mundo, e ninguém tinha coragem de enfrentar o Davi, aliás, o gigante Golias, mas o Davi foi. E ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E foi para cima, e o gigante foi para cima do Davi também. E aí o Davi lançou uma pedrinha só, né? Mas foi lançada na direção de Deus, e o gigante caiu, e Davi cortou a cabeça do gigante e matou o gigante. E por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma ausência de inimigo, não, é a falta de capacidade desse inimigo de nos destruir. Se nós ficarmos de pé crendo, a Bíblia diz que tudo é possível, é para aquele que crê. E tudo não quer dizer algumas coisas, nem quase todas. Tudo é tudo. Tudo é um câncer que vem contra você ou contra o familiar seu. Se você crê que Deus é maior, esse câncer é destruído, aniquila, ele some. Tudo é possível. Aquele problema de macumba, aquele vício num filho que entrou lá, e o filho disse que agora nunca mais vai largar, porque até a medicina diz: mas o crack não tem jeito. As pessoas falam isso, e muitas vezes não tem jeito. Mas se você acredita em Deus, a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Por quê? Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não é uma ausência de problema, não é uma ausência de inimigo, não, mas é a presença do Deus poderoso na nossa vida, que coloca o inimigo para correr, que abre as águas, depois fecha, os inimigos são destruídos, que guia uma pedrinha que destrói um homem de 3 metros de altura. Se Deus é por você, meu irmão, não sei o que você está enfrentando, qual é o gigante Golias, qual é o problema que está diante de você, qual é o faraó. O faraó era o rei do Egito, mas até o rei
rei do inferno, se vier contra você, tenha certeza que no momento certo ele vai cair em nome de Jesus, porque o nosso Deus é maior do que tudo, o nosso Deus é todo poderoso. Então a revelação de Paulo naquele momento é muito profunda. Não é que não existe inimigo, não é que não existe problema, existe tudo isso, mas é que se Deus é por você, ninguém será contra você. E os que forem contra você, como Golias, como Faraó, vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Segura essa revelação. Foi o que Deus me deu ontem à noite. Eu orava a Deus de madrugada, era mais ou menos 1 da manhã, e eu queria uma revelação para trazer. Eu não queria trazer qualquer coisa, né? Então eu digo, Senhor, me coloca a palavra certa no coração, porque às vezes tem gente precisando. Eu não quero falar aquilo para impressionar, eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar para as pessoas, porque eu não conheço o que as pessoas precisam ouvir, mas o Senhor sabe o que elas precisam ouvir. E se eu acho que tenho certeza que tem alguém que precisava ouvir isso, que se Deus é por você, ninguém será contra você. Ele sabe que tem inimigos contra você, que tem problemas na sua vida, mas Ele vai jogar tudo por terra em nome do Senhor Jesus. Acredita, a Bíblia diz que agindo Deus ninguém impedirá. Acredita que a Bíblia diz que tudo, não é quase tudo, em algumas coisas, que tudo é possível para aquele que crê. Creia na vitória, creia na cura, creia na conversão, creia na salvação. Creia que o nosso Deus é soberano e poderoso, que não tem vício, não tem derrota, não tem problema, não tem agiota, não tem nada que possa deter você, porque você é ungido de Deus, você é um escolhido por Deus. Deus olhou para você, escolheu você, para que você vá e dê fruto, e que o seu fruto, inclusive a sua família, permaneça para todo sempre no reino dos céus. Amém? Receba essa palavra. Eu quero só fazer uma oração. Coloca a mão assim no seu coração. Eu não sei, mas Deus me usou aqui agora. Querido Pai, eu quero te honrar e te agradecer, Senhor, porque, meu Deus, é a tua palavra que nos fala, que se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Eu sei, ó Deus, que o inimigo tem armado muitas emboscadas, mas o inimigo do passado também armou muitas emboscadas, mas o Senhor foi com o teu povo, o Senhor ainda é com o teu povo, e Deus está aí o teu povo, os homens e as mulheres de Deus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor revelou a tua palavra no coração desta pessoa. Eu creio que o teu Espírito Santo, que está em nosso meio, falou e continuará falando em cada vida, em nome de Jesus. E eu só tenho a te agradecer ao Senhor e dizer muito obrigado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Obrigado e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pastor e político, quando pega o microfone, não quer largar mais. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que no dia 3 de agosto, na quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de agosto, nós vamos ter o nosso culto no 10º andar. Vai ter um café da manhã para todos lá, e o nosso culto vai ser lá no 10º andar, tá bem? Só lembrando a todos, eu sei que já foi anunciado, mas só lembrando a todos vocês, todos estão convidados a participar deste culto conosco no 10º andar. Nosso colega deputado, pastor Roberto de Lucena, dia 3 de agosto. Ok? Deputado Gilberto Nascimento disse que hoje é um dia especial para nós. Eu acho que hoje é um dia marcante para todos nós. É um dia histórico para esta casa, quando nós vamos eleger hoje aqui o novo presidente, que vai estar nesse resto de mandato até o final do ano. E para nós é muito importante isso. Mas eu queria pedir a atenção de todos os parlamentares para uma coisa. Nós somos hoje aqui dentro dessa casa, pela grande misericórdia de Deus, 94 deputados federais. 94. Se nós nos unirmos, queridos irmãos, se estivermos bem unidos, no mesmo espírito, com a mesma visão, para o próximo ano, nós podemos decidir quem vai ser o próximo presidente dessa casa. O que nós estamos pedindo a Deus é que Deus não coloque como presidente nessa casa alguém que venha realmente lutar de uma forma ferrenha contra os nossos princípios. Quem esteve aqui no mandato passado conosco sabe muito bem,
e os mandatos anteriores. A luta que nós enfrentamos aqui para poder manter os nossos princípios, não permitir que estas leis que colocaram para ser votado, que prejudicavam e prejudicam os cristãos aqui no Brasil. A nossa luta foi ferrenha, foi muito dura, mas nós podemos dizer que em tudo somos mais que vencedores. Amém, meus irmãos? A nossa luta é constante, ela tem que ser constante até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Aí acabou toda a luta e nós vamos estar todos juntos lá no céu. Amém, queridos? Mas enquanto nós estivermos aqui, é minha obrigação e é a sua obrigação lutar contra o pecado, lutar contra o mundo e apresentar sempre a solução para as vidas, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus queridos, eu gostaria, nesta oportunidade, de lembrar aos irmãos que agora nós vamos ter uma reunião da Frente Parlamentar Evangélica, todos os nossos parlamentares, lá no auditório Freitas Nobres. Nós vamos sair daqui e já vamos para lá. Já foi preparado lá o ambiente para nós. Nós vamos fazer nossa reunião. O que é que nós vamos discutir? Nós vamos discutir o futuro dessa casa. E nós temos condições de fazer isso. Então, queremos pedir a presença de todos os parlamentares. E, novamente, lembrar vocês, Deus tem nos colocado dentro desta casa, meus queridos irmãos, para fazermos a diferença. Não é assim, Gilbertinho? Fazer a diferença. Nós temos hoje, eu escutei agora no noticiário dizendo que nós temos 14 candidatos a presidente da mesa hoje. 14. Até o final do dia eu tenho 14. Nós temos alguns na Frente Parlamentar Evangélica. Mas nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E vamos pedir a Deus, que nos ajude a fazer uma boa escolha. Mesmo que esse mandato seja curto, 6 meses somente, que naturalmente vão ser 3 meses praticamente de trabalho, mas que seja alguém colocado por Deus, amém, meus irmãos? E que Deus possa continuar nos abençoando dentro dessa casa. E eu peço encarecidamente a todos os deputados que, por gentileza, nos acompanhem até o Freitas Nobres para que a gente possa fazer esta reunião. É muito importante para nós como Frente Parlamentar Evangélica. Amém? Eu gostaria de pedir aqui, olha, o Gaguinho, o Manato, Gilberto Nascimento, para que venham aqui na frente, por gentileza. Vocês são candidatos e nós vamos fazer uma oração agora. E pedir a Deus, pedir ao nosso Deus, que coloque e que nos ajude nessa escolha e que a pessoa certa, que seja da vontade do Senhor. Olha, a Bíblia diz que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E a Bíblia diz mais, toda autoridade é constituída pelo Senhor. Quantos creem assim? Amém? Eu creio assim, eu creio. E eu tenho certeza absoluta que se nós orarmos mesmo, Deus vai ouvir a nossa oração e vai colocar alguém que seja temente a Deus e que vá, logicamente, continuar nos ajudando dentro dessa casa. Amém? Vamos ficar em pé. Cadê o Quintão? Está aí? Quintão saiu? Então saiu. Irmãos, desculpe, é para orar? Mas eu queria fazer um pedido de oração antes. Desculpa assim a minha ingenuidade, para os irmãos orarem pelos candidatos, mas tem um deles que foi o autor do requerimento para se colocar aí numa quinta-feira, de supetão, aquela miserável PLC 122. Esse está candidato e é um dos fortes aí, tá? Então, vamos orar para que os irmãos despertem, para que não votem nele. Não vou dizer que é Rodrigo Maia, não vão dizer que foi eu que falei, tá certo? Não vou dizer que foi o Rodrigo Maia, senão vocês vão... Tá bom? Eu não tenho um papa na língua. Foi ele o responsável pelo requerimento do PLC 122 nessa casa de supetão, onde a bancada evangélica da época, que nós não estávamos aqui, foi há 3 mandatos atrás, foram vitimados por esse golpe.
E parece que tem evangélico que está fazendo campanha para ele. Eu acho que não sabe disso, não. Vamos orar? Ora por ele, depois ora encerrando. Ok. Querido Deus e Pai, nós queremos te pedir a tua bênção, Deus, sobre esta casa, quando hoje teremos um dia diferenciado, ó Senhor, quando haverá eleição para a presidência desta casa. Ilumina a todos que estarão dando o seu voto, para que possamos ter, ó Deus, à frente desta casa, por este período, alguém que possa respeitar, Senhor, os princípios oriundos de tua parte, alguém que possa respeitar o teu povo, a tua igreja, alguém que possa pensar na família brasileira, alguém que possa, Senhor amado, ter um compromisso sério com a ética e com a moral neste país. Ó Deus grande e poderoso, são muitos os candidatos, a corrida é grande, mas o Senhor é Senhor de tudo. Entendemos, ó Deus, que existe a tua vontade soberana e é permissiva, mas Deus, que aconteça algo melhor para esta casa. Nós pedimos a tua bênção para todos que são candidatos, não queremos o mal de nenhum, mas Deus, nós sabemos que aqueles que pensam contrário a nós não são dignos do nosso voto. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Olha, eu preciso muito de oração. A Bíblia diz que Deus escuta a oração do justo. Amém, irmãos? Nós vamos orar uns pelos outros nesse momento. Nós queremos declarar que Hashem reina neste lugar, que o nosso Deus, Ele está sobre a nação brasileira para grandes e poderosas obras. Pai amado, agora, Senhor, em Teu nome, Yeshua HaMashiach, aqui está o Teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, e sabemos que aquele que conhece o seu Deus, Ele fará proezas, Pai. Eu declaro como profetisa do Senhor, que esse é o tempo do Senhor, que Isaías 52:7 se cumpre neste lugar, Padre, que em nome de Jesus, Senhor, todos eles serão llenos da glória do Senhor. Eu declaro nesta manhã, Padre, que a eleição, Senhor, será hecha por Tu Espírito Santo, Padre, que Tus ángeles de poder se mueven a favor e que Tu mano está extendida neste tempo para poner cada vaso em sua ordem, Padre, para llenar de Tu unção, de Tu gracia, para decir, Senhor, que cada uno de Tus hijos que tiene una llamada en este lugar, Él hablará en este tiempo, no dejará de hablar. Este es un tiempo de hablar, dice el Señor. Es un tiempo que el Señor abrirá camino donde no hay camino, en que los más perversos se volverán al Señor de todo corazón. Es un tiempo que el Señor cambiará. Oh, Rabla suya canta, corazones de piedra muy empedernidos por un corazón de carne. Es un tiempo que Faraón tendrá que largar y Egipto será muy fracasado, porque hay hombres y mujeres de Dios acá, llamados y confirmados pelo Espíritu Santo. Y muchos de ustedes, dice el Señor enviará a las naciones, mas muchos de ustedes acá alcanzarán una elevación de la parte del Señor. Dios tiene una expansión en la parte política para usted. Muchos que ainda no tomaron posición, que Dios llamó a la política y no entiende el llamado en la política, el Señor abrirá el entendimiento, porque es Dios que pone reyes y quita reyes. Na mañana de hoy, el Señor, Él declara para usted: no tenga miedo, vaya a la pelea, porque Él está adelante tuyo. Él es el Señor de los ejércitos y te revestirá de poder, de unción, para que tomes la tierra que no está tomada ainda. Y ainda que parece que escaseó la harina, parece que escaseó el aceite, el Señor hará multiplicar, hará proezas con cada uno de sus hijos de esta casa, porque es el Señor que te eligió. Para el predicador que predicó esta mañana, el Señor dice que Él va a pasar a muchas naciones, y ese es el tiempo del Señor. Yo quiero también dejar una palabra pública para el directivo de la Frente Parlamentar Evangélica. El Señor da Jeremías 31. Nosotros somos profetas de la palabra. Haverá nesse tempo um tempo em que o Senhor levantará profetas em sua palavra.
y que nadie podrá resistir. Ese es el tiempo que la tierra que no fue conquistada será conquistada. Pero ese es el tiempo que el Señor santificará esta tierra. Harablasuia canta, não há encantamento sobre Israel. Não há encantamento em los palácios de la nación brasileña. Não há encantamento que pueda prevalecer contra el Señor de los ejércitos. Y el Señor visitará las cámaras más secretas de los reyes de este lugar para que conozcan que hay profeta en Israel. Nosotros damos las gracias y creemos que el Espíritu del Señor nos guiará continuamente a las aguas tranquilas en esta mañana. Alabado y engrandecido sea el nombre del Señor para todo siempre. Amén y amén. Aleluia. Abraça o seu irmão, se confraternize nesta manhã. Deus abençoe e tenham todos um dia próspero e feliz.